Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa em meio a um feriadão. Hoje o Renato foi absolvido, o Maicon foi advertido, o Internacional está às voltas ainda com quem escalar na zaga. Bateu a miudinha, na verdade o Cuesta levou cartão, o terceiro. Na verdade não foi o terceiro, era para ser o terceiro, já estava sendo. Aí foi expulso, vale o vermelho, ele segue com 2 amarelos. O Moledo se lesionou, fora. O Emerson Santos ainda, o Odair espera até o último momento amanhã. Se não puder viajar a São Paulo, está fora também, mas não vai jogar o Tales. O companheiro do Klaus vai ser o Fabiano, que na tenra idade, né, há mais tempo, 4, 5 anos, chegou a ser zagueiro, um pouco no São Luís de Juí, um pouco no Cruzeiro, um pouco na Chapecoense, no Palmeiras jogou só como lateral e se criou no Internacional, mas ficou muito pouco tempo no Inter, começou como zagueiro, mas não é zagueiro de ofício. Então o Inter, que tem 5 zagueiros, vai acabar jogando com um improvisado, mais ou menos como aconteceu com os goleiros naquela época do Campeonato Gaúcho, que o Inter tinha 3 goleiros inscritos. O quarto goleiro. Não, e os 3 goleiros não puderam jogar, jogou um lesionado. O quarto goleiro começou contra o Londrina no campeonato da Série B, que foi o Daniel. Porque o Inter lesionou os 3 e um teve que jogar pisado. Uma hora jogou o Lomba lesionado, outra hora jogou o Danilo Fernandes lesionado. Porque o Kehler se lesionou também. Então, aconteceu agora uma outra miudinha. Mas essa é a parte ruim da notícia. A parte boa é que o Inter do meio para frente joga com os titulares. E o Grêmio vai com todos os titulares contra o Ceará, porque o Grêmio sabe que ganhando encosta na ponta de cima definitivamente, meio que vai se garantindo já entre os 4, que é altamente interessante para o psicológico na Libertadores da América, e tem a dúvida na lateral direita, entre Léo Gomes e Léo Moura. Já vamos começar com o Bekele por aí, depois vou passar para o Pintaúdi também, essa miudinha da zaga. Na lateral, quem tem que jogar? Bekele, boa noite. Boa noite, Pintaúdi, boa noite, Maurício. Onde? Dentro do Grêmio? Do Grêmio. Deve ser Léo Moura. Léo Moura. Até porque o Léo Gomes já é o titular. Então, para tu manter em atividade, acho que o titular do Grêmio hoje é Léo Gomes, não tem dúvida nenhuma. Depois da atuação dele na Libertadores, isso é minha opinião, na Libertadores, jogando lá contra um adversário que no seu campo era imbatível há 6 meses. Ele faz aquela jogada de lançamento para o Alisson, uma jogada espetacular, e ganhou a titularidade. Mas acho que o Léo Moura ainda tem alguma coisa para dar para o Grêmio. Então, nada impede que o Léo Moura prossiga para não perder a embocadura, porque de uma hora para outra, tu perderes o Léo Gomes e aí tu tem que ter o Madison, então treina o Léo Moura. É que só chamando a atenção, o Pintaúdi também é um conhecedor e o Maurício também, lembrando, por causa desse caso que tu contou do Internacional... Pintaúdi amanhã é aniversário, hein? Convidando todos os telespectadores para ele não aparenta os 28 anos que ele tem, né? A festa é hoje de noite, junto com a festa lá da... Eu vou na carona lá do Avelino, ele tá... da revista. Vocês não vão na festa dele, dele hoje de noite? Lá é festa de arromba. Ele botou festa de arromba, vale tudo. Tá? Eu pra me prevenir, eu já perguntei pra ele se eu podia levar minha mulher junto, porque senão não ia dar certo, né? Não. Vale tudo, ele botou, então eu convidei a minha mulher. Mas para um pouquinho. Então a minha festa de aniversário vai ser lá, vai virar meia-noite. Mas não é a lei de Gil aquela, né? Hã? Não é a lei de Gil, né? Qual é a lei de Gil? Lei de Gil Não vou falar esse horário. O Gil, jogador do Cruzeiro na época, né? Cruzeiro campeão e tal. E aí, Gil, vale tudo aí, depois para comemorar. E aí o Gil disse, só não vale fazer determinada coisa. Aí o radialista diz assim, mas esse cara, numa rádio católica, vim dizer esse absurdo. No intervalo, eu acho que ele sabe qual é a lei de Gil? Uma gravação que circulou tanto. Não me lembro. Só para o provavelmente ele botou festa de arromba, tá? Ele provavelmente é sério, vai botar um som lá do tempo do Bekele, da Jovem Guarda, entendeu? Não é do meu tempo. Diga, Bekele. Provavelmente. Não, só relembrando, foi muito importante essa lembrança que tu tivesse sobre a relação dos... Do meu aniversário, 3 goleiros. Do meu aniversário. Teu aniversário é absolutamente roconcura. Isso aí é algo inatingível para a sociedade porto-alegrense. Deixa eu te interromper. Vamos fazer um programa diferente do REC hoje? Ele sempre fala, que é uma coisa, tem vários temas. Um deles que eu disse, o REC ele não funciona muito, a gente sabe que ele não é bom, não é certo, né?
O cara que fala 6 horas por dia, de segunda a segunda em futebol, não pode ser certo. Não, é 6h30. 6h30. Eu disse pra ele, vamos providenciar, vão organizar entre os colorados e gremistas que gostam dele um Guinness pra ele. Mas deixa eu só te colocar. Um Guinness pra ele. Mas eu acho que isso mostra que ele não é um cara egoísta, porque ele gosta de repartir o talento dele mais tempo com a população. Em várias plataformas, Vou né? ter que contratar o Bequer de Em meu. várias plataformas. Não, Deixa- mas 6h30. Tá Não, bem. são seis- Merece um Guinness, merece. Pior é tu botar o cara 5 minutos e E o não cara aturar. é absolutamente desprovido E não de aturar. qualquer poder sedutório de comunicação. Aí vamos me emocionar. Só lembrando... Sim, mas eu tô falando no sentido também de Aí, elogiá-lo. E de o elogiá-lo. Pitaúdi está descontando os 15 minutos que nós falamos no Zafari, quando nos encontramos, eu e o Bequer. Não, e eu paramos salvo. todo o supermercado. E eu salvo o REC e o REC Qual é o me supermercado que tu falou? Qual? Zafari. Qual? Eu não ouvi direito. Do não. Country. Zafari. Publicitária, Eu Zafari. sei, é isso aí. É no Zafari que Mas- vocês não, se e ele me encontraram. salva e eu salvo o REC porque a torcida chega ali. Só para dizer que eu acho que é importante essa tua lembrança. Te recordas que as seleções mundiais disputavam as Copas do Mundo com 2 goleiros? Era Gilmar, Castilho e tal. Até que houve o problema em 62 com uma seleção, que teve problemas a partir de 66. Os 22 convocados eram 3 goleiros, eram 22. E uma das posições ia um só. Só chama a atenção disso. Porque 22 Depois aumentaram para jogadores... 23. Não, isso... Resolveram mais Não, ainda o problema. E quem é o inovador disso, vamos deixar bem claro, foi a seleção gaúcha, que foi campeã pan-americana em 56, que ela inovou. Ela leva 3 goleiros por consenso do Teté, da comissão técnica, leva 3 goleiros, que eram o Sérgio Moacir Torres, Valdir Moraes e o Paulinho, goleiro do Novo Hamburgo. E aí precisava tirar um jogador de linha. E aí eles levaram só o Enio Rodrigues, que não tinha reserva, porque aí o Ortunho, quando entrava, o Duarte servia de lateral. Então, só historicamente, para as pessoas entenderem por que passou nas Copas do Mundo a ter 3 goleiros e não 2 goleiros. Começou então com a seleção gaúcha. A seleção gaúcha foi inovadora, porque a seleção brasileira em 58 era oficial, só foi com Gilmar e Castilhos. Mas o Pelé jogava no gol, cara. Não mas precisava pera um terceiro pouquinho. Não, goleiro. mas a seleção gaúcha, Não seleção precisava. gaúcha de 56 não tinha Pelé. A seleção gaúcha foi inovadora no mundo em levar 3 goleiros Tu tá ao invés de 2 reiterando. goleiros. Essa que o falecido Larry foi o grande destaque? Foram vários grandes Bequer. destaques. Eu te diria assim, Sérgio Valdir, Florindo e Duarte, Oreco, Odorico, Enio Rodrigues, Luizinho, Bodinho, Larry, Enio Andrade e Chinesinho Raul. Mas eu te diria Mas assim... jogava Enio Andrade ao lado de Larry. Sim, Enio Andrade. Só o seguinte, Aí não tinha como não ganhar dos adversários. era uma seleção absolutamente... E olha, e ela ganha... Repete a escalação aí. Tem Florindo, tem Ortuño. Vamos lá, seleção. Vamos ver. Foram 6 jogos. 3 jogos Sérgio Moacir Torres e 3 Valdir Moraes, que o Sérgio selecionou. Então era Sérgio Valdir, Florindo e Duarte. Florindo do Inter, Duarte, que era lateral esquerdo do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Que era um dublê de lateral e zagueiro. Depois, Oreco, Odorico e Enio Rodrigues. Bom, a zaga Florindo e Enio Rodrigues, absolutamente, é uma das melhores da história do futebol brasileiro. Florindo e Enio Rodrigues. Depois Luizinho, Bodinho, Larry, Enio Andrade e Chinesinho. Só não era o Jerônimo, que era o ataque do Internacional, porque o Enio Andrade absolutamente... Eu te diria assim, o grande cérebro desse time realmente era o Enio Andrade. A dupla de zaga, Florindo e Duarte, segurou um ataque argentino com Sivori, com D'Ambrós, Maschio, Angelillo, Sivori e Cruz ou Yudica. Sivori e o Maschio se tornaram dos maiores jogadores na história do futebol europeu. Para tu ver a qualidade da seleção argentina. E foi o único ponto perdido dos gaúchos no Pan-Americano, foi na partida final 2-2. Próxima vez que o Lauro Quadros vai vir aqui, que é daqui uma semana. O Lauro e eu nos pegamos nisso, é maravilhoso. Não, vamos ter que trazer. Não, o Lauro e eu já trouxe. discutimos muito sobre isso e te dizer assim, ó, foi uma seleção fantástica
Porque foi uma seleção absolutamente política. Por quê? Porque, na realidade, a seleção brasileira tremeu a perninha porque tinha disputado em janeiro de 56 o Sul-Americano no Chile, o Sul-Americano, e tinha levado 4-1 no Chile. Então, a seleção, a CBD, na época, que era CBD, disse, não dá para ir. Vamos botar os babacas aí para ir no lugar para entrar nessa fogueira. E aí os caras escolheram Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Pernambuco e Paraná amarelaram. Aí duas figuras chamadas Cândido Norberto e Enio Melo fizeram uma pressão, e o Edson Pires. Não. Chegaram para o Neron, e aí, topamos. Vamos fazer uma dupla... Neron era o presidente da federação. Da federação. Vamos fazer uma dupla Grenal aí. Aí os caras pegaram 8 jogadores do Internacional. Na época, o Teté era mais consagrado que o Oswaldo Rola, que depois ele até chegou no mesmo patamar ou mais. O Teté. Pegaram 8 jogadores do Internacional convocados, 8 jogadores do Grêmio, para ficar parelho, né? Mas a maioria dos titulares foi do Internacional. Pegaram 2 do Renner, né? Passou para 18. 2 do Novo Hamburgo. O Enio e o Valdir eram do Renner. O Enio e o Valdir eram do Renner. Ficou então com 18. 2 do Novo Hamburgo, que era o Paulinho. O Raul Klein. Depois 1 do Brasil de Pelotas, Duarte. E 1 do Nacional, chamado Jorge Carneiro Ortunho. O Ortunho jogava no Nacional. Que era, sim, Machado, Pinga e Ortunho, Quito, Milton e Marinho, Neri, Nenê, Ercílio, Miroque e Belo. Esse era o time do Nacional. Bom, e com isso, só que o Teté, como treinador, ele usou a cabeça. Ele podia mesclar. Ele disse, não, pera um pouquinho, eu tenho Internacional, campeão gaúcho de 55, como base. Vamos botar 2 jogadores do Grêmio imbatíveis, Enio Rodrigues, capitão, próprio Florindo, disse, bota o Enio aqui, né? Bom, o Enio acho que na história do Grêmio não houve nada parecido como o Enio Rodrigues, né? E foi uma seleção absolutamente imbatível. Ganhou de todo mundo, ganhou do Chile, que havia goleado a seleção. O Ayrton não jogava na época? Hein? O Ayrton Ferreira da Silva? O Ayrton foi reserva do Florindo, era o primeiro ano dele. Ele recém estava surgindo. Vamos ver. O Ayrton era o reserva. Figueiró, reserva. Olha o detalhe, Figueiró era reserva. Oreco na lateral direita. Por quê? Pois é. Porque o Duarte, do Brasil, era um baita lateral, aí deslocaram o Oreco. Quando alguém se lesionava de quarto zagueiro, como foi o caso do Enio Rodrigues, vinha o Duarte para quarto zagueiro e o Figueiró entrava na direita e o Oreco ia para a lateral esquerda. Então eles tinham opções maravilhosas. O esquema era 4-2-4. O esquema era 4-2-4, só que tinha um detalhe, né? 4-2-4, mas tu tinha um jogador, Luizinho, que fazia o papel do Telê. Era o ponta direita que recuava, não era o esquerda, porque os 2 pontas esquerdas, que eram Raul Klein e Chinesinho, eram agudos. Goleadores. Então, o Luizinho fazia a recomposição. E era costume no futebol brasileiro, o ponta esquerda, Vieira no Grêmio, o Gilberto Andrade no Internacional. Zagallo no Botafogo. O Zagallo é o criador disso tudo, né? O Zagallo no Botafogo e a seleção brasileira, que usavam por causa de Garrincha, né? Só o Pepe não foi titular na seleção brasileira de 58, porque os pontas direitas eram agudos, tinha que recuar alguém para fazer alguma coisa. Roberto Pindaúcho. Mesmo o Chinesinho e o Raul Klein, eles também recompunham. Não, eles recompunham, mas é o seguinte. Eles não eram tipo Éder. O Raul Klein começa também como titular, se lesiona e entra o Chinesinho contra a Costa Rica e faz 3 gols. Aí não teve jeito, né? Já ficou de titular. Era uma seleção fantástica. Deu um banho. Seleção argentina tinha sido campeã sul-americana. Espetacular. Seleção gaúcha dominou quase todo o jogo. Estava ganhando de 2-1 e a Argentina só empatou os 42 do segundo tempo com um gol vergonhoso de impedimento do Sivori, que dizem que era melhor que o Maradona. Melhor que o Maradona, o Sivori. Alguns argentinos defendem isso. Que o Sivori... É isso, Maurício? Se não me engano, um dos grandes repórteres da Globo foi fazer uma matéria na Argentina e tinha que
uma das tarefas dele era fazer um argentino dizer que o Pelé era melhor que o Maradona. Certo. E aí ele não consegue que alguém diga literalmente, o Pelé é melhor que o Maradona. Mas um diz, o Sivori era melhor que o, tá aí o Di Stefano. Maradona. E do mesmo tamanho do Pelé. E aí e o Di Stefano. Então cumpri. Tá aí o Di Stefano. Aí é da circunstância para argumentar que o Sivori não era melhor. Eu vou chegar aqui. Eu vou chegar. Não é melhor que o Maradona, não. Rec, eu vou chegar. Eu vi o Di Stefano jogar contra o Pearol, contra o Nacional, quando eu estava bem menininho, quando eu estava no Uruguai. Absolutamente o Di Stefano era mais completo. O Di Stefano era mais completo, muito mais completo que o Maradona, o Di Stefano. Esse eu acho que é o... Mas foi um argentino que se consagrou na Espanha, né? É a velha história do Messi. Argentino que se consagrou na Espanha. Mazzola, né? Brasileiro que se consagrou na Itália. Só que o Mazzola, pera um pouquinho, o Mazzola quando vai na seleção brasileira, ele era um deus. Ele era considerado o melhor jogador da seleção brasileira. Jogou as 2 primeiras partidas, Mazzola. O ataque, Joel, Dida, Mazzola, Didi e Zagallo. Aí o Feola, que todo mundo ignora. Não, o Vavá entra no jogo contra a Rússia. Aí entra Garrincha e Vavá. Tiram o Dida e botam o Pelé. Quando falam que o Feola era um cara que dormia, esse foi um dos maiores treinadores brasileiros de todos os tempos. Foi ele que teve a coragem de chegar Paulo Machado de Carvalho, vou mudar esse time. E tira o Joel, que era ídolo do Flamengo, tira o Dida, goleador do Brasil, Mazzola, que fazia 5, 6 gols por jogo, era fantástico, e os caras estavam inoperantes, empataram em 0-0 com a Inglaterra, com aquela célebre defesa do McDonald. Aí ele muda tudo. Ele bota Garrincha, um maluco, bota Pelé, um menino, e bota o Vavá de centroavante já no terceiro jogo. O primeiro jogo foi contra a Áustria, 3-0. Se não é campeão, matavam o Teté. Tu diz do Pan-Americano? Não. Eu fui falar Feola. Eu fui falar Feola e saiu o Teté. Pan-Americano Só que o primeiro jogo foi 3-0 contra a Áustria, período de classificação, 0-0 contra a Inglaterra, e o Brasil, se não ganha da Rússia, ele não era o primeiro da chave e não ia adiante. Tocou 2-0 com o Garrincha acabando, chamando tudo quanto era russo, até o Yuri Gagarin de João, e o Vavá fez 2 gols com bolas do Garrincha. É a razão eterna do Feola. O Pidaúdi, a preocupação com a zaga aí do Internacional contra o Corinthians. Segundo as tuas próprias palavras, não há preocupação nenhuma, né? Que o time tem que ter grupo, né? Mas tem que ter preocupação sim, porque quem está segurando é o Moledo e o outro rapaz aí expulso, o Cuesta. Ou tu vai atribuir mais mérito pro Dourado? Porque o Inter está sendo glorificado aí por causa da sua solidez defensiva, mas né? O Inter sem mas Dourado em campo tinha se é a solidez de defensiva, os 2 zagueiros titulares têm que ter mérito por isso aí. Claro, eu não acho. Mas estão os 2 na bola de prata, tem mérito. Então, mas é reconhecido nacionalmente. Não, é que hoje numa das eu te ter como meu informante a respeito do mundo do futebol, numa das 6h30 que tu faz por dia, eu te ouvi minimizando, relativizando a importância da zaga titular. Eu relativizei por um simples motivo. Tu disse que o Moledo não e o outro... Não, pera aí um pouquinho. Eu relativizei por um simples motivo. O Inter poderia ir mais esfacelado para lá. O Dourado era dúvida severa, o Nico era dúvida duríssima. Então, o que eu disse? Que o Inter tem que estudar uma maneira de surpreender e ganhar. Não, tu te referiu mais até o grupo, o Inter com os titulares, com Cuesta e com o Moledo, perdeu para a Chapecoense. Então, às vezes... Dourado. Não, é que sem o Dourado. Perder é que o Inter vai perder voltar. para a Chapecoense, cara, para mim tem uma coisa que tem a ver com o tempo. E contra o América? E contra o América? As duas, para mim... As duas, para mim... Só um pouquinho, Maurício. Tem 11% de aproveitamento. Por isso que eu relativizei. Perder para o América e perder para a Chapecoense, para mim tem uma coisa de... extranatural aí. É a cor verde. Não é. É o verde, cara, é o verde, o time vem vindo. Aí tu escuta uma mídia dizer o tempo todo que é a touca, que não sei. Mas vem cá, o Inter é muito superior a Chapecoense. Eu acho que isso às vezes falta um pouco de... Quebrou um tabu, conseguiu marcar gol em Chapecó. Agora falta um pouco de direção lá de dizer, para aí um pouquinho. Hoje nós vamos quebrar o tabu. Eles fazem começa a dizer que não, a Chapecoense é muito importante, que não sei o quê, que é pior que jogar contra não sei o quê. Eu acho muito estranho isso, essas derrotas assim. Para mim tem uma coisa lá que paralisa os cérebros. Porque se tu botar numa situação normal de 10 partidas fora desse contexto, o Inter vai... A teoria vai... o pressuposto que ele vai ganhar sempre. Do Grêmio?
Que é a touca do Grêmio. Atualmente não tem touca, que time maravilhoso, né? Não. Ganha de todo mundo. O Grêmio, a dificuldade do Grêmio, naqueles campeonatos anteriores, em que toda vez o Grêmio privilegia... Sport Recife. Não, o Grêmio privilegia... Não, tu pega... É muito interessante. Antes, a touca do Grêmio era nos times paulistas. Se tu fores lá, verificar. Teve há 4 anos um Campeonato Brasileiro, o Grêmio de 24 pontos disputados contra os 4 times cariocas, o Grêmio fez 22. Isso sim. E aí o Grêmio marchava contra os times paulistas. Depois teve um ano que o Grêmio começou a ir muito bem contra os times paulistas e começou a perder ponto para time carioca. Então o Grêmio não tem essa situação específica. Mas o Grêmio teve o Figueirense de touca. Estou falando agora de time... O Figueirense encheu o saco, tomou título do Grêmio. O próprio Paraná. Do Grêmio. Outro que incomodou o Grêmio, Avaí. Ganhou do Grêmio de 2-0 aqui. Falando essas de touca, tu lembrou desse time de São Paulo, eu comecei a sofrer exatamente quando o Oswaldo Rola cresceu como treinador e ganhou 6 vezes, que tinha aquela coisa do hexa não, sempre. Quando chegava no 5º ano... Ele chegou no hepta. Era os colorados diziam o hexa não. É verdade. Mas o Inter, para mim, ele sempre teve uma cruz com essa coisa da touca. Tá? Em 62, tu que é historiador do futebol, cara, aquela derrota do Inter... Em 62, perdendo o campeonato pro Grêmio, eu acho que não tem similar na história do futebol, cara. Tu te lembra? Perdeu as 3 em seguida. Tu te lembra disso, né, Rick? Precisava eu me lembro empate. Eu falar depois. Eu nasci em 63. Sim, mas então, o Inter tinha 3 jogos. 3 jogos. Precisava empatar uma. Não, e um detalhe. Em 62. Não, Beto, já vai me ajudar. De 61 foi campeão, 62. Cara, 3 jogos. Com um time melhor que o Grêmio. Com tudo a favor. O Grêmio estava na transição, mudando de Gessi Juarez para Joãozinho Alcino. Agora tu me ajuda. O Inter perdeu as 3, cara, e o último ainda o Lumumba foi emprestado, não sei para quem. Eu te dou as 3. Quando faltava 3 rodadas... É inacreditável, só com o Inter isso. E tu te lembra... Só com o Inter isso. Tu te lembra quando é que o campeonato se decidiu? E o Gainete era o goleiro lá que jogou. Gainete não, Silveira. Não, o Gainete era o goleiro de 62, 61 que era o Silveira. Foi o Gainete que eu me lembro da cara de choro dele. Já era o Gainete 62. Não era o Silveira? Não, em 61 foi o Silveira, foi o Gainete. E o pior... Silveira, meu amigo, foi preparador de goleiros do Internacional. E o pior... Não, mas o Inter tem uma sina com essa coisa. Em toda a história do Internacional, tu vai ver, ciclicamente, aparece uma praga dessas. Deixa eu te dar o que aconteceu. Quer ver? Faltavam 3 rodadas. Olha, essa história é maluca, cara. Final de 62. Treinador do Grêmio, Sérgio Moacir Torres. Aí o Sérgio Moacir Torres... Não, e o Sérgio Lopes já foi pro Inter. É isso. Aí o Sérgio Moacir Torres... Olha só. Conseguiu brigar com o Ayrton Ferreira da Silva, tira o Ayrton de titular nas últimas 3. Ninguém queria matar o Sérgio Moacir e bota o Ari Ercílio. Bom, desmontou o maior jogador... Ercílio que veio junto com o Loivo do Novo Hamburgo. Sim, não, o Ari Ercílio foi criado no Internacional. Não, quem é que veio junto com o Loivo do Novo Hamburgo? Não, teve o Hélio, que veio, que era o Novo Hamburgo, eu estou misturando as estações. Tá misturando. Conta essa história que é magnífica. Então é o seguinte, faltavam 3 rodadas. O Inter e não tinha 3 pontos, eram 2 pontos. Precisava empatar uma só das 3. Vitória 2 pontos. Faltavam 3 jogos. A diferença de pontos era 5. As pessoas dizem que era 6. Não era 5. Aí, na antepenúltima rodada, o Grêmio empata com o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, e só ganha 1 ponto. E fica 6. E o Inter perde para quem? Para o Guarani de Bagé. 2-0, com o Tupanzinho acabando com o jogo. Isso. Bom, aí, dos 5 pontos, acaba virando 4 a diferença, porque o Grêmio perdeu 1 em Pelotas. Isso. Então, de 5 pontos, virou 4. Aí eles vão para a penúltima rodada. O Inter vai jogar com a Aimoré no Cristo Rei. E o Grêmio tinha emprestado Paulo Lumumba pro Aimoré. E o cara faz o gol. Paulo Lumumba fez os 3 gols no Inter, 3-1. Aí diminui para 2 pontos. Aí eles vão pro Grenal. E o Sérgio Moacir disse que não botava o Ayrton Ferreira da Silva, isso custou depois o emprego dele, né, apesar de ser campeão. E botou Ari Ercílio. Aí tinha Ari Ercílio e Enio Rodrigues. Aí o Grêmio ganha o Grenal de 2-0. Empatou tudo, não tinha gol, saldo de gols, nada. Aí eles foram disputar... 2 gols do Marino, esse Grenal. 2 gols do Marino. Aí o que acontece? Que era Marino, Gessi Juarez, ainda era Marino, Gessi Juarez, Milton e Via. Aí eles foram disputar, pior, não era naquele ano, não tinha mais tempo.
Era dezembro. Isso era 16 de dezembro, esse Grenal do 2x0. Tá, mas aí não teve mais jogo por causa do Nadal. Esse jogo foi disputado, acho que em janeiro ou fevereiro. 7 de fevereiro. Tá, viu? Fevereiro. Aí em fevereiro, E o Inter não perde, cara. no Olímpico. Aí era como é o supercampeonato. 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 Eu tenho o jornal da época e lá aí, guardado. O Inter começa 1-0, gol do Flávio Bicudo. E aí o Grêmio empata, se eu não me engano, com o Vieira ou o João Severiano. Aí tem um pênalti contra o Inter e o Sérgio manda bater o Ivo Diogo, que era criado no Internacional, tinha ido para a Argentina e tinha voltado De pro São Grêmio. Borja, né? Veio de São Borja. Borja. Quando bateu o Ivo Diogo, a torcida do Grêmio, esse cara vai botar pra fora, porque esse cara é colorado. Ainda tinha isso naquela época. E o Ivo Diogo. Então é 2 gols do Joãozinho, um do Ivo Diogo e um do Vieira. 2 do Ivo Diogo. 2 do Ivo Diogo, Dois do um Ivo do Diogo, Joãozinho do Vieira e um do Joãozinho, João Severiano. Isso aí. 4-2, um do Flávio Bicudo e o outro não era Gilberto Andrade. Soligo. Hein? Soligo. Que era jogador do Soligo, do Inter, era jogador do Aimoré. Era jogador do... Famoso. Suli, Toruca e Afonso, Soligo, Mengalves, Marinho, Telmo, Marino, Abílio, Fernando, Gilberto Andrade. E aí o Grêmio ganha o Grenal final por 4-2, chamado Supercampeonato. Essa foi a maior entregada na história dos campeonatos. Aí que o Inter arregou, foi a vez que o Inter arregou. Não sei Foi isso. aí que começou a história do arrego. Não, isso não existe na história do futebol, essa sequência dessa. Verdade. E a outra, logo em seguida, eu estava começando a olhar futebol. Aí, em 68, eu tenho outra na minha memória afetiva, que é o Oswaldo Rola vai para o Inter. E o Schneider, o goleiro do Inter, e o... Mão de alface. No último Grenal, o Grêmio... Não foi 4-0? 4-0, mete 4-0. 4-0. Tinha uma foto histórica, assim, do Schneider do lado da goleira chorando, porque foi... Ninguém entendia, mas como que o Inter vai levar o Oswaldo Rola pra lá? O mais gremista que o Portaluppi. Não, impossível. Não tem dúvida nenhuma. Aquele era gremista, só que era honesto. Era honesto, triprofi e tal, mas era gremista. Só que tu tá fazendo uma injustiça ao Oswaldo Rola. Campeonato que o Grêmio não é 13 vezes campeão, porque o Oswaldo Rola, treinador do Cruzeiro, ganha do Grêmio 1-0 em 61 e tira o Grêmio do campeonato. Aí começou aquela do Hexa, não. Oswaldo Rola, treinador do Cruzeiro. Aí tá a história. Sabe com que ataque? Tu visse ali. Tesourinha segundo, Mauro, Raul Talhari, Cará e Elário. Tá aqui. Aí é a seleção universitária. Esse time aqui, qual é o... Vamos ver aqui. O Chuchuzinho mostra aqui. Mostra pra aqui. Vamos ver aqui. Aí. Quem é esse time aqui? Não, olha o... Vamos lá, o goleiro. O ponta direita e o meia. Vou recuar aí. Tá. Vai dizendo ali do goleiro em diante ali. Era o Alexandrete, Sérgio Bier, irmão do Gadanha, do Cláudio Bier. Chico Nunes, Marco Túlio Mazzini foi diretor da Faculdade de Odonto. Mário Alexandrete, Zílio, que jogou... Jatir Zílio, lá de Vila Maria, que jogou no Gaúcho no 14. Depois o ataque diz que foi o maior ataque do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Lê aí, o Rec. Bekele. Bekele, Gessi, Raul Talhari, Carrart e Janor. Tá aqui, ó, a turma de baixo ali, ó, na foto. Ali, aqueles 5 ali. Gessi. Diz que os dois mais bonitos Bekele e Gessi. Não, para, tu jogava do lado do Gessi? Não, o Gessi jogava do meu lado. E tá aqui, ó, por falar em Gessi, ó. Aqui, isso a gente já comentou em rádio e televisão umas 400 vezes. Para mostrar a matéria da época aqui. Isso aqui é o Correio do Povo? Correio do Povo. Correio do Povo da época. Aqui, deixa eu recuar um pouquinho aqui para pegar. Chuchuzinho recua. Tá aí. Ó, Grêmio espetacular. Olhou o Boca 4-1. Esse foi aquilo que nós falamos tantas vezes, que o Gessi... 4 gols do Gessi. Ele fez vestibular e foi jogar contra o Boca lá. Só Folha Esportiva, né? Folha Esportiva. Folha Esportiva. Ah, não, mas aí teve Folha Esportiva, Folha da Tarde. Por quê? Porque o Edson Pires foi para cobrir os três jornais, né? Folha da Tarde, Folha Esportiva e Correio do Povo. 59. Isso aí foi... Que ano que o Tesourinho, perdão... Isso aí foi 25 de fevereiro de 59. Olha aí. A data do jornal 26 do jogo. Foi 25 do jogo. Os colorados vão dar em mim daqui a pouco. Eu vou continuar a relembrar a saga... Tu já jogou a toalha pelo jeito, o Grêmio vai ser teta da Libertadores? Não, dos desastres. Que ano o Zequinha jogou no Grêmio? Nos anos 70, do Botafogo ganhou o Grenal de 3-1, 3-1. Eu sei que também teve outra desgraça do Inter, que o Inter estava numa boa em ascensão e precisava ganhar o Grenal, uma coisa assim, aí o Zequinha foi lá e fez 3 gols. Não precisava ganhar o Grenal. Tá.
O Internacional... Eu me lembro que o Zequinha acabou com o jogo. Fez os 3 gols. Não tinha muito valor, só que o Zequinha acabou com o jogo. Não. 3-0, como estava, tiraria o Inter da final. Aí o Inter fez 3-1. Aí o Falcão fez o gol e colocou o Inter na final e o Inter foi campeão. Rec. Mas eu sei que o Grenal a gente desandou. Enio Andrade era o técnico do Grêmio. Só um detalhe importante para se trazer, já que tu tocou nisso, isso é muito importante trazer. Esse jogo é a primeira vez que um clube gaúcho foi jogar na Argentina. Qual é esse que ele mostrou? Não, esse ali, esse Grêmio 4, Boca 1. E um detalhe, ô Rec, uma semana antes, esse time do Boca... Agora o Grêmio vai decidir com o Boca de novo? Sabe quem era o centro médio desse time do Boca aí? Quem é o centro médio aí? Ratinho, que mandou a Rainha da Inglaterra em 66. Foi substituído pelo Nadiello. Por quê? Não, mas aqui tu tem que saber por quê. Essa quem me contou foi Oswaldo Rola. Sabe por quê, Rec? Aos 22 minutos do segundo tempo, quando o Gessi pega a bola, dribla a defesa toda, chega na cara do Mussi Messi, toca e o Grêmio faz 4-0, o treinador do Boca veio, atravessou, que chegou o Oswaldo Rola e disse assim, por favor, saque-lo, porque esses 40 mil que estão aí vão invadir. Sai. Aí o Oswaldo Rola, muito esperto, me contou isso. Tudo bem, eu tiro o Gessi, mas tu vai tirar o Ratinho, que era o maior jogador do Boca. O cara disse assim, fechei com o relator, o cara topou, tirou o Ratinho. O Ratinho saiu chutando grama, saiu chutando parede de brabo. Não tinha, o goleiro do Grêmio foi o primeiro a usar amarelo, né? Germinado. Nesse jogo aí dessa tratativa de compadres, não tinha um Michael nessa época aí? Não tinha um Michael? Não tinha. Que depois abriu o bocão? Só um outro detalhe. Sabe quem é que salvou? Tinha. Alguém abriu o bocão depois. Sabe quem é que salvou? Só depois que prescreveu. Depois que sabe quem é que salvou o Grêmio nesse jogo de não acontecer aquilo que aconteceu em La Plata? O Germinaro tinha sido goleiro do Gimnasia Esgrima de La Plata. O Germinaro odiava o Boca Juniors. E o Germinaro era um goleiro, foi o único goleiro da história que teve evasão de campo. Contra o Juventude, ele estava dentro de campo, pulou o muro, foi lutar contra 50 gringos do Juventude sozinho. Ele era louco. E ele passou, então, sentindo que poderia ter a invasão de campo, o Germinaro começou a provocar a torcida e atrair para ele a raiva do jogo. Porque o Gessi já tinha sido ameaçado de morte pelo Ratinho. O Ratinho disse que ia quebrar o Gessi. E o Gessi nem dava bola. Deu janelinha nele, fez de tudo. E aí, quando o Gessi sai aos 22, acalma, porque o Gessi, segundo Oswaldo Rola, ia fazer mais 2. Ele estava iluminado. E aí, o Rec... Foi 4-1 o final. Para aí. Mas aí o que faz Germinaro? Só tinha uma saída. Tinha saído o lateral esquerdo, pode olhar aí, do Boca, e entrou o tal de Eduardes, que era o lateral esquerdo. Eduardes, que era Eduardo, é um nome inglês. É o Didiola. Com W ali. Ouve, ele sai, entra o Eduardes e teve uma falta do meio do campo, tia. E o cara bate para a área. E o Germinaro pega, aceita a bola pelo meio das pernas, de propósito. Bom, aí o que acontece? A torcida, a partir dos 31, 32 minutos, passou o jogo inteiro gozando com a cara de Germinaro e ele tirou a pressão dos caras quererem invadir o campo. Porque o Grêmio era considerado um time de caipiras. Então era para ser 4-0. 4-0. Se o Gessi ficasse, ia ser 6. O Boca tinha tocado 3-1 no Santos, de Alfredinho, Pagão, Álvaro, Pelé e Pepe, uma semana antes. Tinha tocado 3. Aí vem um time de caipiras, de um tal de Rio Grande do Sul, primeira vez jogar em Buenos Aires. Eles achavam que o jogo ia ser... E aí vem a história real, que o Gessi tinha ido viajar às 3 horas da tarde para jogar de noite na Bombonera, chegou às 15 para as 9. Aprovado no vestibular de odontologia. Foi aprovado às 11 horas da manhã e disse assim, eu quero jogar. Bom, quando ele dizia, eu quero jogar, e aí, perto do meio-dia, ele estava lá no Rosário, recebeu o que passou no vestibular, que é o sonho da vida dele. Ele deixou de jogar no Real Madrid. Ele não gostava de jogar, né? Não, odiava. Ele deixou de jogar no Real Madrid
para vir jogar, para vir terminar a faculdade. Não pode. Ele rejeitou uma proposta. Beccari, eu não vi o Gessi jogar, mas se o Gessi, como tu dizes, e outras pessoas que jogavam essa bola toda, ele era um excêntrico, ele não podia dizer que não gostava de jogar. Não, ele não dizia. Todo mundo O sabia. cara jogando essa bola, ele não gosta de jogar. Não existe isso. Isso não existe. Não, pera, deixa eu te dizer. Ele tinha um problema psiquiátrico, então, que nem o Rec, que trabalha 6 horas e meia por dia. Tu vai discutir com o Beccari que tem 90 anos? Sabe tudo. Mas eu também, eu tô com 89, vou fazer 90 agora, de hoje para amanhã. Não, mas não pode, cara. Amanhã tu tem 90. Ele é médico, ele é médico. Deixa eu explicar. Ele é médico. Deixa eu te explicar. O Gessi usou, em primeiro lugar, era um cara muito bonito. Era um cara para os padrões não, da o cara época. disse que jogava... Mas parei um pouquinho. Olha lá na foto, capaz. Olha na foto, bota a foto. Aí, ó, galã. Bota a foto. Aqui, aqui. Mostra Bota lá, aqui, bota lá. Mostra aí, Suzy. Dá um close aqui, aí. Aqui. Tá aqui. Aí, ó. Não. Dá um close na fotografia, que aí, ele tá ó. mais bonito na foto. Tá ali, ó. Tá ali, não, bota na foto. Que olhar, hein, Dá um close Rec? na foto. Aqui. Dá um close na foto. Que olhar, Rec? Não, O dá um segundo close. de baixo aqui. Segundo de baixo. O único mais Segundo bonito de que que ele lado? era o ponta direita. Aí. Olhou? Marcelo Mastroianni. Olha o da ponta direita ali. Dá um close Vai na pro ponta lado, direita. vai pro lado, José. Quem era o mais bonito? Cabelinho O da meio-tia ponta esse direita. É. O ponta Esse direita. cabelinho Era esse, meio-tia. Da ponta direita. mais bonito. Olha mais bonito os dois aí, Pitaute. O ponta direita era mais bonito. Ah, o Beccari? É, o Beccari, muito mais bonito. Bom, o Rec, sabe o que é? Deixa eu contradizer aqui o Pintaúde. Não era tu mais bonito? Ele se utilizou... Olha aquele teu cabelinho ali na época. Era Meio estranho, legal. hein? Era Não, meio legal. estranho. Época Beatles, meu amigo. Não. Que Beatles? Beatles não usava o cabelo penteadinho daquele jeito. 64. Não, senhor. Não, vamos ver de novo, senhor. porque esse cabelo lambido aqui não tem nada a ver com os Beatles. Não, isso... Não. 64. Pega uma imagem dos Beatles aí, vamos comparar então. Não tem. Aí Beatles eu ganho do Beccari. Não, Beatles eu ganho. do lado. Do lado. Aqui, ali. Eu Não tem nada de Beatles, aí é João certinho, o cabelinho todo arrumadinho ali. Só um detalhe aqui para contrariar, viu, Maurício? Não, de Beatles eu conheço. Ele, quando estava em Uruguaiana, o Grêmio foi jogar em Uruguaiana. E ele destruiu a defesa do Grêmio. O Grêmio disse, esse cara tem que jogar, tal. Aí tentaram convencê-lo para vir para cá e ele queria era tirar a faculdade. Então ele se utilizou do futebol para buscar o sonho dele, que era a formação. Pode ser, Beccari, mas então, o cara deixa eu não vai te dizer que não dizer, é a mesma coisa, alguém vai dizer que o João Gilberto não gosta de tocar violão. Ele é excêntrico, ele é doido. Não, aí é diferente. O Gessé é um cara extremamente normal. Mas fala com o meu... Eu, por exemplo, não gosto de falar no microfone. Eu falo porque é necessidade. Também. Viu? Ele não, É por isso que ele grita, ele não gosta do microfone. A coisa que o Rec mais odeia é um microfone na frente dele. Tu e o Gessi. Rec, pode. Imagina os padrões de hoje, Pinto. Mas eu só ouvi até hoje que o Gessi não gostava de jogar futebol. Mas deixa eu dizer isso, cara, contar esse fato. Só 2, 3 pessoas leram a carta que eu li. Na época não tinha empresário. Ele recebeu uma carta do Real Madrid, quando o Didi saiu do Real Madrid, se ele queria jogar no Real Madrid. Ele recebe a carta do Real Madrid e recebe a carta do irmão Otão. Senhor Gessi Lima, seu trancamento de matrícula acabou. Ou o senhor, isso foi em janeiro. Ou o senhor reinicia em março, ou o senhor perde a faculdade. Ele ignorou o Real Madrid, porque ele não estava afim. Tinha 27 anos, teria mais uns 5, 6 anos ainda de um bom futebol. E ganhava-se grana mais? Nada. Talvez por isso também, né? Nada. É que uma profissão... Mas nem no Real Madrid. Mas o que ganhou de Stefano no Real Madrid? Uma estátua na frente da casa dele com uma bola dizendo graças agora eu vou concordar. Ele ganhava dinheiro dos empresários, de presente. Os caras não ganhavam nada. Tá aí, o Evaristo não ficou rico? Só uma pergunta. Tá, o Evaristo não ficou rico? Beccari, Mas aí é diferente. vamos fazer uma correção. Mas aí é diferente. Ele não ganhava do clube. Eles ganhavam dos empresários. Viu, Beccari, vou fazer uma correção. Os caras davam dinheiro. O Gessi, então, é que a gente estava esquecendo isso. O contexto histórico da época. Claro, a gente está raciocinando o Gessi lá e o dia de hoje, milhões. Ele Não é o Real Madrid do Cristiano Ronaldo do ano passado. Posso te dar uma informação, se vocês o cara querem nela? O cara sendo dentista, o engenheiro teria, teoricamente, uma profissão mais segura. Para tu ter uma ideia de parâmetros salariais, ele veio para o Grêmio... para a faculdade em março. Chegou, rejeitou a do Real Madrid. Ninguém sabia, porque ele não mostrou essa carta para ninguém. Ali, mais ou menos por maio, ele recebe um convite para jogar no Vasco da Gama do Rio.
Ele recebe um convite para ir para o Vasco. Bellini, Orlando Peçanha, Sabará, Vavá. Aí o que ele faz? Jair não jogou lá? Não. Que alguns dizem que foi até... Salzinho jogou lá. Aí o que acontece? Ele me armou. Ele deu meu nome. E quando chegou 3 dias antes, ele disse assim, vai pegar o ônibus que tu vai pro Vasco pro meu lugar. Ninguém sabia disso. Eu disse, pô, tu tá louco. Não. Tu é bom finalizador, te mandei, tu vai treinar no Vasco. E eu fui, passei um mês no Rio de Janeiro. Lá, um dia eu falei com o Jardel sobre isso. Eu morei 15 dias, depois não aguentei, na caverna do Vasco. Fiquei um mês lá de testes. Terminado o negócio, tinha faculdade, vim embora dia 31 de julho. Fiquei lá todo julho. Aí, mais ou menos, ele disse, e aí como é que foi? Eu digo, tio, eu acho, não sei, acho que eu não passei vergonha lá. Ele disse, quero saber como é que foi teus teatros, o que tu viste, uma Fair Lady, toda donzela tem pai que é uma fera, aquele negócio todo. Tá bom, esquecemos o episódio. 15 de agosto, ele me diz assim, ele me chamava de gurizinho. Gurizinho, estamos com um problema. Ele não te chamava de meu gurizinho? Não, aí é outra história. É outra história. Porque eu apelidei, eu ousei apelidá-lo de Fumaça. Ele chamava de gurizinho, eu apelidei ele de Fumaça. Ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Isso matou. Foi o câncer que ele teve de pulmão, câncer primário, foi por causa do cigarro. Aí, dia 15 de agosto, ele me mostra a carteira. Então, eu vou responder a tua pergunta. Ele disse assim, eles querem que tu vá. Está aqui a proposta. Vai pro Vasco. Meus pais não sabiam. Sabe quanto é que era? Estava bem escrito assim, casa, comida, roupa lavada e 2 salários mínimos por mês. Eu olhei para ele e disse assim, tu tá me gozando. Ele disse, por isso que eu te mandei. A gente esqueceu antes os contextos históricos. Para tu aprenderes que isso aí, não adianta tu botar isso na cabeça. Isso aí não é para ti. Tem coisas mais importantes. É que futebol é Passam-se 22 anos em 80, início de 86. Tem um contexto, sai o Bonô de secretário, eu assumo a titular do lugar do Bonô. 2.000 pessoas na minha posse, lá no centro administrativo e tal, tinha 2 pessoas lá no fundo. Ortunho e Gessi. O Ortunho era profissional de Secretaria da Saúde e tal. Ele deixou todo mundo cumprimentar e foi todo mundo embora. Eu fiquei com a Suzana, minha mulher, minhas 2 filhas nenezinhas, estavam ali e tal. Aí veio o Gessi e para mim disse assim, senhor secretário, nunca mais vou poder te chamar de gurizinho. Eu digo, claro que pode, Fumaça, tu pode tudo. E ali ele já estava com câncer primário de pulmão. Então eu tive a oportunidade, naquele período, ainda, transferi-lo do Centro de Saúde Navegantes para ele poder fazer quimioterapia. Faleceu em 88 por decorrência câncer de pulmão. Deixa eu só divulgar a seleção brasileira que foi convocada hoje, até para vocês falarem em cima aí. Felipe Mediolaro. Goleiro, que é o terceiro. Alisson, Ederson, Felipe. Zagueiros, Marquinhos, Pablo, Miranda. Laterais, Éder Militão, que também foi convocado como zagueiro, mas Éder Militão, Danilo, Fabinho, Marcelo e Alexandro. Meias e volantes também, né? Casemiro, Arthur, Fred, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Wallace. Atacantes, Neymar, Firmino, Richarlison, Everton, Gabriel Jesus e Malcom. O Tite já convocou 8 jogadores do Grêmio. Marcelo Groi, Arthur, Luan, Everton, TT, que foi lá para treinar, mas foi convocado. Felipe, terceiro goleiro agora. Maicon esteve na lista dos 35. E Jeromel, do Internacional, se eu não estou equivocado, só o Danilo Fernandes. Só chamar a atenção de uma coisa, a convocação desse menino Felipe, eu tenho 2 coisas a elogiar, uma a elogiar do Tite e a outra a criticar. O elogio, ele já havia feito mesmo a convocação do Hugo, do Flamengo, do menino de 20 anos, que ele já deveria, na minha opinião, ter feito nessa Copa do Mundo, ter levado o Rodrigo, o Lucas Paquetá e o Arthur, porque nos 23, que é para essa turma ir pegando espírito de seleção. Então ele aprendeu isso. Ele está levando agora goleiros, porque o terceiro goleiro não vai jogar. Leva um guri, porque o Felipe, esse Mediolaro, que provavelmente é natural de Bento Gonçalves, família Mediolaro, esse menino é o titular da seleção sub-20. Agora, eu não concordo, não sei se vocês concordam, aquele Pablo é muito ruim. Esse Pablo não tem a mínima condição de jogar numa seleção brasileira. Ele foi bem no Corinthians.
Mas aí porque ele compunha bem. O lado do Balbuena. Que E bota de zagueiro do lado do Balbuena. Não, o Balbuena joga muito. É que, em cima dessa coisa bonita aí que o Bekele está lembrando do Gessi, eu quero tentar fazer uma ponte com o Arthur. E o que é o futebol hoje, esses contextos históricos. Perfeito. Eu estava vendo o Arthur jogar bola quando ele entrou na seleção. A segurança, ele tem 22 anos, né? O Arthur não tem. Não tem nem 22. Tem 21. A segurança dele quando ele entrou na seleção ali no primeiro jogo agora, e eu fiquei lembrando, cara, esse cara estava lá em Goiás há pouco tempo. Veio pro Grêmio. Não, veio pro Grêmio. O que ele ganhava no Goiás, a gente misturando os contextos históricos? Chegou com 14 no Grêmio. Com 14, não ganhava nada. Se criou aí. E aí, em menos de um ano, 2, assim, se tornou a estrela, o principal jogador do Grêmio, um dos principais. E a segurança com que ele entrou, jogando na seleção, já sendo atleta do Barcelona, O Arthur ganhando um caminhão de dinheiro. Já fez 22? Fez 22 em agosto. Que doideira. Há 1 ano e meio. Não, olha, quase que deportaram Sérgio, ele pro Ceará. Não, Sérgio, mas olha que doideira o que não, é loucura. É loucura, tirando essa trajetória. Tirando os troços de clube fora. Ele, Arthur... A ascensão desse cara e a segurança dele jogando ali no meio ali, ele entrou... Isto vem provar uma coisa. Larry, Gessi, Arthur, como Falcão. Falcão. Não, eu não estou dizendo, eu não estou falando de craques. Ouve meu raciocínio. Como a alimentação de craques, esses três são infância, craques. como a alimentação de infância, ela é fundamental. Arthur, são jogadores que tiveram bem nutridos, Kaká, proteicos, Roger, proteicos. Sérgio. Aí tu pega uns jogadores, vou te citar, que passou fome. Aquele menino do Grêmio, o meia, aquele pequenininho, que veio de São Paulo, tá me faltando agora o nome. Eu estou quase dizendo que é o Tia Joana, mas não é. Não. Agora recentemente, falei o nome, que passava fome. Acontece o seguinte, quando tu tem essa deficiência proteica... Recentemente quando? Já vai vir o nome. Há uns 7, 8 anos. O que veio de São Paulo, que era meia, pequenininho... Souza. Menino que passou, ele mesmo diz, com 13 anos, ele e os 2 irmãos, eu conversei com ele sobre isso lá nas cadeiras do Grêmio. Ele tinha que sair de casa com 13 anos para ir fazer balãozinho na esquina para pegar algum dinheiro. Para comer alguma coisa. Para comer, porque ele e os irmãos não comiam há um dia e meio. Aí o que acontece? O Tico e o Teco depois não começam a bater bem. Quando tu tem uma deficiência proteica. Aí quando tu tem de berço, menino Arthur, uma boa formação, uma boa educação. E eu vou te dar esse exemplo. Por que jogador argentino, diferentemente do brasileiro, 95%, 96% dão certo lá? Porque o único jogador argentino que eu conheço que veio de favela é o Tevez. Todos eles vieram de uma formação familiar. E mesmo que não dê certo, eles não voltam porque estão com saudade de arroz e feijão. De arroz e feijão. Eu tava fazendo então, assim, isso que nós lutamos é contra uma coisa... A deficiência proteica de infância é uma coisa que o cara pode crescer, ficar grandão. É o caso do menino do Internacional, do centroavante, do Walter, que passou muito trabalho. Quando ele tem acesso a alguma coisa, aí o cara começa a comer 15 cheeseburger. E bolacha recheada. Eu ia falar do Walter, mas eu falei do Arthur, mais pelo aspecto da ascensão rápida dele. Claro, cara, a fome destrói sempre. Anímico também, Destrói sempre. Eu trabalhei com... Eu recolhi eu passei uma época, na época do meu primeiro casamento, eu ia muito num determinado restaurante. E sempre em determinada época tinha um carinha ali guardando os carros. E depois ele desaparecia. Aí ele voltava, era no verão. Aí um dia eu perguntei para ele, por que isso? Ele disse, não, meu irmão é guardador de carro e no verão eu venho aqui ajudar. E ele tinha um cabelão assim, maior que o do Tim Maia, magrinho, raquítico. Cara, aí eu disse, tu não quer trabalhar como boy? Levei ele pro meu escritório, ele apareceu lá com o cabelo cortado assim e tal. Ele tinha vergonha de levar a gente na casa dele, porque a casa dele não tinha piso, era direto no barro, assim, no chão. Aquele menino teve uma época que a gente teve um período melhor no escritório, então nós tínhamos um café da tarde. Aquele guri, ele olhava, ele ficava olhando, aí ele pegava o maior pedaço de pão possível e ele passava, simultaneamente usava todas as coisas que tinha ali. Tinha assim, chimia de figo, ele botava queijo, patê, misturava tudo, cara, fazia um troço desse tamanho absurdo, assim. É aquele receio que fica na cabeça do sujeito, amanhã não vai ter, eu vou comer enquanto tem aqui. Salvar. Salvar. É o caso do Walter, esse.
ele deve ter passado dificuldade. É a gula, né? Gula em função... É uma fome psicológica. O cara precisa mais... Vou deixar uma pergunta para ti, Pintaúdi, para depois dos comerciais, e também para o Bequer. O Bequer vai falar da Libertadores, o que é melhor para o Grêmio nesse caminho. Vamos admitir que o Grêmio já tenha passado pelo Tucumã e está em aberto River e Independiente. E o Inter, quem você acha que é mais adversário e se você consegue enxergar o Inter campeão depois de 39 anos? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, um breve noticiário. O Internacional vai jogar contra o Corinthians. Em princípio, Jonathan Alves segue como centroavante. Há uma dúvida na zaga entre o Fabiano ou o Emerson Santos. Provável time do Internacional: Lomba, Zeca, Emerson Santos ou Fabiano, Klaus, Iago, Dourado, Patrick, Edenilson, Nico Lopes, Potker, com Jonathan Alves na frente. Em 67 jogos na história, 18 vitórias do Inter, 24 empates, 25 derrotas. O Grêmio joga contra o Ceará domingo, 11 da manhã. Em princípio, teremos quase 40 mil pessoas na arena. O Grêmio está embalado. Léo Moura ou Léo Gomes, a dúvida. Groi, Léo Moura ou Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez. Maicon, Cícero, Ramiro, Luan, Everton com o Alisson na frente. Tricolor já enfrentou a equipe cearense 9 vezes. 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Surpreendente essa estatística, né? Jael voltou aos trabalhos físicos pela manhã. Tá aí a touca do Grêmio, viu, Pintaúdi? Maurício, tá aí a touca do Grêmio. Já pega nessa touca aí, Pintaúdi. Everton e o goleiro Felipe foram convocados. Arthur e o Wallace, também revelados pelo Grêmio, apareceram na lista. Na verdade, o Wallace revelado pelo Avaí, mas terminou aqui o período de juniores, sub-23, sub-20, na verdade, e acabou sendo campeão olímpico também como titular. É que só chamando a atenção, o Wallace e Arthur têm a mesma origem de posição. Ambos vieram para o Grêmio como meia atacantes. Exatamente. E ambos viraram volantes. O Brasil joga contra a Arábia Saudita e a Argentina nos dias 12 e 16, lá na Arábia Saudita. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Lembrando que amanhã, às 16 horas, tem São Paulo e América, Internacional e Grêmio secando o São Paulo. Domingo, às 11 da manhã, tem Grêmio e Ceará. Às 4 da tarde, tem 3 partidas, Atlético Paranaense e Paraná. Jogo não significa nada para nós. Flamengo e Atlético significa muito, inclusive na briga pelo G4. Corinthians e Internacional, por óbvio, interessa. O Corinthians não luta por nada na competição, mas luta para atazanar a vida do Internacional. Às 18 horas, no domingo, tem Sport e Palmeiras, Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Santos. Desses 3 jogos das 18 horas, interessa sim um tropeço do Palmeiras. Na segunda-feira, tem o jogo da Chapecoense. Vou ficar devendo aqui o adversário, né? Porque aqui está Chapecoense e Corinthians. Na verdade, o Corinthians é Fluminense. O Corinthians joga contra o Internacional. Chapecoense e Fluminense na segunda-feira, às 8 da noite. Diga, Pintaúdi, as chances do Inter ser campeão brasileiro. Estava perguntando quem é que eu acho o pior inimigo para o Inter, é isso? É, o pior inimigo e as chances que o Inter tem. Se você vê o Inter como campeão. Até vejo, mas eu acho que o pior inimigo do Inter é o próprio Inter. Essas oscilações, assim, aquela que... Eu falei aqui que o Bequer fez me ajudou na parte histórica dos desastres que o Inter tem, essa cruz, essa coisa de perder para Chapecoense, por exemplo, é um time que tu mostra que tem um pouco de ascensão, o seu Helman lá ajeitou, tem uma cara de time, mas ainda não tem uma coisa emocional com pleno domínio, ao contrário do Grêmio, que já tem mais tempo, entra um cara, sai outro, o Renato é bem falante, segura a onda, dá um desdobre, quando fica contra ele vai lá e inventa uma confusão. O Inter não tem uma ideia emocional, não passa isso. Já passa uma ideia de time legal, isso já vem passando há tempo, que todo mundo reconhece. Mas aí, vai para Chapecoense, olha o que tem aí pela frente, se ganha da Chapecoense, eu acho que teria que ser tratado de uma outra forma, não podia ter perdido, nem empatado para Chapecoense. Se tivesse passado,
para mim, eu acho que aí já mostraria uma outra situação de lado emocional. Eu tenho um pouco de medo do Palmeiras, cara. Por uma bobagem minha, assim, o meu poder mediúnico de adivinhar as coisas. Eu vi ontem o jogo do Palmeiras, não, deixa eu te dizer. Mas é isso, escuta, Rec, não é o futebol em si. Tem toda a razão, porque o Campeonato Brasileiro é um grande adversário. Não é o Palmeiras em si. Eu tenho medo do Filipão, cara. O Filipão, o Filipão tem uma coisa de energia, cara, que tá escrito na vida dele. Olha a história dele, como ele venceu e tal. É o cara do tal história do 7-1. Aí vai lá pra China fazer um exílio. Ganhou um monte de título. 2 milhões. Só ele ganhou lá. 2 milhões nem Mano, nem Cuca, nem ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Aí ele vem pra cá, eu ganha por campeonato. Em cima das desgraças do Inter, isso aqui é que eu fico imaginando. O Inter e Palmeiras chegaram na final lá, por alguma razão. Vanderlei treinou lá também. Meu Rec. E aí o Inter perde, e aí as manchetes no outro dia é assim, que nem vocês gostam da mídia falar, que é os emergentes. Sempre quando tu tem uma tendência, todo mundo vai para os emergentes, daqui a pouco alguém tropeça e vai ganhar um velho. Eu tenho medo disso. Que aí no outro dia as manchetes sejam: o cara, 71 anos, não sei o quê, resgatou. Eu não queria ler essa manchete, nem ouvir essa manchete. Eu tenho medo do Filipão, nem do Palmeiras. Do Corinthians eu acho que a gente ganha, cara. Ganha nessa de perder lá pra Toca, eu acho que o Inter ganha. O Corinthians só tem o Jadson, tio. Eu acho que ganha. Pode ser 1-0, como vem ganhando, eu acho que ganha. E se ganha do Corinthians, tem chance sim, porque se o Inter ganhar do Corinthians, zera a derrota pra Chapecoense por um motivo. Claro que zero. Porque daí é o seguinte, negociaria por 2 empates. Empatar 2 jogos fora. Agora empate o Corinthians, inclusive, dentro daquela coisa histórica, ele já foi. E o Inter ganhou pela primeira vez. Lambari ganhou em 1965, chuteira de 65. 7. Eu aposto com vocês que é 65. Aposta que. Não queremos te tomar dinheiro. Deve ser 67. Eu só? Não tinha 65 Campeonato Brasileiro. Não, 67. Não, talvez não tenha. Não, nem 67, era Robertão. Não tinha brasileiro em 67. Deixa eu ajudá-lo. 67. Sabe por que não pode ser 65? Por quê? 65, presidente, era Manuel Baragastal e era o time da juvenilização. Isso. Meu colega de Caldas Júnior. Ataque. Sim, era Carlos Castro, Darlan. Que deu porcaria, né? Não, ainda não. Hélio Alves e Valmiro, Pica. Que depois foi pro Vasco. Até o treinador era do juvenil que eles trouxeram. O Internacional entrou o Abílio dos Reis. O Internacional entrou em quinto aquele ano. Então, Lambari não estava no Internacional e deve ter vindo de Rio Grande em 66. Sacanear o Sérgio. Eu falei 67, vocês que entenderam 65. Vocês falaram 65. Eu falei 67, vocês que entenderam 65. Manuel Braga Gastal, jornalista, meu colega de Caldas Júnior. Foi a primeira vitória do Inter, eu me lembro que também que foi de comemorado isso, 1-0. Foi 67, sim. Agora eu me lembrei com essa história da juvenilização, que o Inter estava caindo. O famoso campeonato que o Inter fez uma remodelação e não deixa de ser uma certa base para a entrada depois do Braulio, do Sérgio Galocha e do Claudio Miro. Foi uma pré. Né? Quem não jogou o Chorinho? O Chorinho foi por esse período, mas nem chegou a ficar muito tempo, né? Aí o Dorinha antes do Chorinho. O Chorinho antes. O Chorinho antes do Dorinha. Me diz uma coisa, tu que conhece, tem uma boa memória. Sim, Chorinho é 63, mas também durou meio ano. Viu? Cracaço. Viu? Cracaço. Esse tinha um problema proteico também. Me diz uma coisa, o que tu achava do Braulio? O que tu achava do Braulio? Cracaço. Braulio? Cracaço. Cara, gosta de futebol, então. Cracaço. Nós temos que trazer o Braulio aqui. Encontrei no restaurante. O Braulio, olha aqui, ó. Ontem. Cara, eu quero uma. Deixa eu contar. Eu quebrei o pé por causa do Braulio. Eu invadi o Olímpico quando era tela. O Inter precisava ganhar do Cruzeiro. Tá? E o Braulio era criticado porque não fazia gol. E o Inter, são 2 jogadas. O Braulio deu um chapéu dentro da pequena área, num jogo contra o Cruzeiro, e no outro jogo fez de cabeça o gol, aí eu tava com a galera ali de API, e os caras, vamos pular, e foram. Mas ninguém, aí desceu, só fiquei eu lá em cima dos arames, o troço mexendo assim, e a brigada que assim, eles estavam com aqueles cacetetes de madeira daquela época, tinham recém lançado aquilo, e eu fiquei vacilando, e vai, me empurraram, quebrei o pé, cara, e aí veio um brigadiano com aquele cacete, eu fiz assim, deve ter feito uma cara de sofrido, e ele baixou e não bateu. O que veio de trás, eu acho que ele ficou com a impressão que o cara tinha me batido, veio e me deu aqui, e aí isso aqui é que me socorreu, era o... Por isso que tu é meio louquinho assim. Tá tudo explicado. Eu não sabia agora. se eu gritava do pé ou da cabeça. Quem me socorreu me pegou no colo, atravessou o campo, me levou lá e botou a bolsa de gelo. O preparador do Inter, o Major Dertin, tá?
Tomei-lhe uma paulada que assim... Major Mário Dirt. Major Mário Dirt, que era do Novo Hamburgo. Trabalhava, era o preparador físico do Frone. Ele era do tempo... Ele é um pré-Gilberto Gil. Só chamar a atenção, Gilberto Gil. Cobra essa do Braulio, que é sensacional. América de 74. Eu tenho que contar essa história pro Braulio. Ivo Wortmann, no América de 74. Ivo Wortmann, Braulio... Manuel, Alex, zagueiro gêmeo do Aimoré, Torino, Flecha e Volmir. Esse era o América de 74. Pô, que timão, hein? Timaço. O Atarcísio tinha vindo pro Grêmio. Aí o que faz? Me contar dessa história pelo Flecha e Volmir. E Braulio, todo garoto certinho, né? E o Wortmann, todo certinho. O América, o preparador físico, disse assim, hoje nós vamos treinar no Cristo Redentor. Todo mundo pegava o ônibus, e o ônibus do América, é um dos maiores times do Rio na época, chegava lá na base do Cristo Redentor, e qual era o negócio deles? Desciam do ônibus e tinham que subir correndo até o Cristo, certo? O Flecha e o Volmir tinha a tal de Kombi que fazia levando turista. O Flecha e o Volmir, toda vez... casava uma graninha pro cara da Kombi e o cara escondia os dois no banco de trás da Kombi. E a Kombi ia... Claro que eles se escondiam, a Kombi... os caras saíam correndo e a Kombi vinha depois, né? E aí vinha subindo Torino, Braulio, subindo espavoridos, e tinha um buraquinho na Kombi. Eu não vou dizer os nomes, eles diziam impropérios, mudando a voz. Braulio! E gozando. E a Kombi subia. Chegavam lá em cima os dois, desciam, pegavam água, botavam água, suados, ficavam os dois assim, e chegava todo mundo, e o preparador físico do América chegava para o treinador e disse, não dá para entender. Os dois maiores vagabundos do nosso time são os que têm o melhor preparador físico. O melhor preparo chega o primeiro. Isso era o Flecha e o Volmir. Contam isso, dando gaitada. Depois o Torino não fazia isso também? Hein? O Torino? Não, eles deixavam o Torino correr, chamavam ele de careca, porque o Torino já estava ficando meio careca. Não, só os dois, porque 3 não cabia na Kombi, né? Tu vê... A criatividade... A sacanagem o Flecha e o Volmir contando isso. Olha aqui, ó, o Braulio, você vai lembrar mais do que eu sei de falar com o Braulio e de ler e ouvir alguma coisa. O Braulio até hoje recebe homenagens pelo que ele fez no Coritiba. Ele até hoje vai lá ao Paraná receber. Mas no próprio América ele teve uma passagem maravilhosa. Mas de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, eles fazem festa dos antigos campeões. Lá está eu estava na faculdade. É um dos que organiza. Eu estava na faculdade. O Braulio talvez tenha sido um dos jogadores. E está inteiro o Braulio, está melhor que eu. O Braulio talvez tenha sido assim, e mesmo que ele não fazia para ganhar esse espaço, muito mais do que o D'Alessandro quer ser, dando palpite com... Mas tu vai falar mal do D'Alessandro? Não vou. Quer dar pau no D'Alessandro agora? Porque, não, eu lamentei que não teve alguém para dizer deixa o D'Alessandro bater, que o outro quis bater lá. O D'Alessandro gostaria de ser o que o Braulio foi à época. Cara, quando teve sucessão, não digo na parte política, o que usaram, o Braulio usava, os caras iam na faculdade para dividir, me buscaram lá para eu assinar um papel pro Braulio, não sei o quê. Um monte de gente, eles arrebanhavam assim, era Braulio, era o Carlos Stechman, foi daquela época. Era uma grande disputa. E apaixonava. E ele não fazia. Se fosse a Rádio Grenal, daria 50-50, porque hoje o REC teve um ataque quando deu 50% toda hora, uma 50-50. Não, mas REC, o Braulio foi motivador, assim, sem querer enfiaram ele nas disputas esse meio políticas. de campo, Ivo Wortmann e Braulio, foi tão bom, tão técnico, que originou no final do ano a venda do Ivo Wortmann para o Atlético de Madrid. Você se lembra desse episódio? Foi contratado pelo Atlético de Madrid. Sim. E a famosa onda T. O Atlético de Madrid ou Barcelona? Não, Atlético de Madrid. E lá ele rodou no exame médico porque os caras viram que tinha onda T invertida no eletrocardiograma. Eu acho que os caras se arrependeram porque iam pagar uma banana e tal, e o Ivo Wortmann foi para o Atlético de Madrid e teve que voltar. Não passou no exame médico. O Ivo não jogou no Barcelona? Não, acho que não chegou. O Cléo jogou.
O Hickman. Sim, o Cléo Hickman, Mas eu tenho depois impressão, dá uma olhada aí na carreira do Ivo Wortmann, por favor, Maurício. Não, ele foi nessa onda, a famosa época, que se discutiu muito isso tecnicamente, né? Os médicos do Internacional, os médicos do Grêmio se pronunciaram que a onda T invertida não tinha nada que ver, porque ele era considerado um jogador que poderia ter um problema cardíaco disputando a partida. E segundo os técnicos da área, né, da cardiologia, isso não tinha nada a ver. Foi uma maneira que eles deram um balão para interromper o sonho do... Quer deixar uma manchete para depois do intervalo? É o Ivo Wortmann e o marketing. Ele me contou uma história que quando ele trabalhou nos Estados Unidos, eu acho que eu já contei por aí, mas vou relembrar já que eu sou da área do marketing. Ivo Wortmann e o marketing. Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madilomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Nada a ver com o Marcelo Lomba. Não, podia ser, tá no grande momento. Podia ser o garoto propaganda da cabe o orçamento no seu bolso. Casas de extrema qualidade, como vocês estão vendo aí. Você que está com muito, Bekele, olha, tem um terreno aí para construir, tá aí, ó. As casas estão todas aí, ó. Na Grande Porto Alegre constrói na praia, no uma litoral, casinha dessas na mas praia. Constrói no litoral também. Olha ali. Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709. Fala com o Fernando, pode ligar agora, madelombacaseconstrucão.com.br. 5 estrelas, Rec. Não, olha só essa verdinha aí, olha aí. É um já tesão, pensou né? ali em Cidreira, o Maurício ali em Pinhal, ali com aquela casinha? Já dá. Que terror ele faz? Já dá pra fazer bem o mesmo. galho. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Hoje é sexta-feira, dá uma esticada até lá. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã até a meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Sabe quem gostava desse cachorro-quente? Era apaixonado População por esse cachorro. inteira. Não. Toda Fora Porto a Alegre. população inteira. Toda a Fora a torcida do... população inteira. Everaldo. É? Everaldo, quando estudou no Rosário. Que O beleza. Everaldo era um habitué, porque começou naquele período o cachorro quente, né? Que também devia era- ter deficiência proteica, né? Não, o Everaldo não. Ah, Pô, ele- o Everaldo, Ah, o forte Everaldo pra estudou no não, Rosário, rapaz. Não, mas veio de classe social baixa. Não. O Everaldo não. bem alimentado. Pô, o Everaldo Depois- com 15 anos... Era um Pelo touro. amor de Deus, era um touro, rapaz. Everaldo. Eu lembro das fotos do Opa! Everaldo, imagens que Epa! aparecem de vez em quando. Era... Não. Pera um pouquinho. O Everaldo era do time do Rosário. Nós jogamos juntos no Rosário. O Everaldo era um cara atlético desde o início, bem Desde alimentado. criança. Não significa que tu vem de uma classe menor que tu seja mal alimentado. Não, feijão, arroz, carne, ovo, Não, eu saladinha, Polenta. Sérgio, polenta. É que a gente joga Mandioquinha. no clichê. Claro, é no clichê. claro, eu sou de perfeito. classe social Não, mas baixa não e é sou caso. bem alimentado. sempre Não é fui. caso. Eu- Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Nassis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos, garantia certificada. E se você disser que ouviu aqui no Cadeira Cativa, viu e ouviu no Cadeira Cativa, ainda tem mais um desconto especial de 20%. 3 vezes no cartão de crédito nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp. Pode mandar agora para a Natália 99683 3199. A Insulfilme não tem filial, somente na Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã
às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Bairro Floresta. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Hotel Embaixador, no centro de Porto Alegre, vasto estacionamento, segue sendo o mais tradicional da capital. O telefone 3215-6600, e-mail para reservas@embaixador.com.br. Você disse que assistiu aqui na nossa Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. Pintaúde tinha deixado a manchete, o Ivo Wortmann e o marketing. Viu? Antes de falar a manchete, eu poderia, como eu sou uma pessoa muito famosa, eu poderia fazer um comercial para o teu cliente ali, para a padaria Alaúde. A padaria do Pintaúde. Ah, meu Deus. Poderia fazer, né? Tá bem. Não, uma vez eu estava falando com o Ivo Wortmann, vários assuntos, falando de futebol e tal, e eu disse meio que na brincadeira que o marketing, meio na brincadeira e meio acreditando, que o marketing deveria participar das decisões em termos de escalação dos times. E por quê? Porque se tu tem informação com antecedência, tu pode fazer alguma ação promocional em cima do jogo, tu já sabe que é a escalação. Era um papo mais ou menos assim, eu estou resumindo. Aí o Ivo Wortmann me disse que nos Estados Unidos, quando ele trabalhou lá, era assim. Eu sou testemunho que eu estava nesse programa. Tu estava nesse programa? Lá o Ivo disse que lá ele... Se não me engano, foi com o Edgar Schmidt lá. Aí ele disse... ele disse, não, lá nos Estados Unidos, o marketing vai conversando durante... Não, acho que não se intromete na escalação, mas... Vai buscando informações, fica para ali do que vai acontecer. O cara está lesionado, vai jogar ou não. Tem razão. Porque eu sempre lembro o falecido Raul Moreau, para mim foi o cara que fez as melhores... Me dói quando eu ouço essas palavras de gente que eu gosto, falecido, me arrepio na hora. É ruim, o Raul era uma pessoa... Falecido, Ricardo Darte, não entra na minha cabeça. E o Raul Moreau... O Raul Moreau todos os dias na roda. O Raul Moreau em 75, para mim, ainda é o cara que fez as melhores campanhas, tanto lá para a Associação Rio Grande de Propaganda, quando ele foi presidente na mesma época, como para o Inter, que era cliente dele. Ele fazia sempre assim, da quarta para o sábado, um anúncio super bonito, botava os caras de terno, dizia outra coisa lá, chamando para os jogos, que era esse tipo de ideia, assim, tu promove o espetáculo. Ele gostava muito, quando ele dizia assim, Raul, tu morou no Lindóia? Ele adorava. Não, eu fiz um anúncio. Ele adorava. Eu não conhecia... É bom de trocadilho. Sérgio, eu não conhecia o Raul, assim, pessoalmente, já gostava do trabalho dele, né? Aí, uma vez eu entrei pro mercado e fiz um anúncio brincando com o nome de vários... Ele era do IAPI, né? Natural do IAPI, ali perto do Alimpedro. Ao contrário do Davi Coimbra, que não é do IAPI. É do Minuano. Ele é do Coriga, onde era o Parque Gaspari. Minuano. Não, o Coriga? Não, o Davi é do Parque Minuano. Não, da Coriga, cara. Ele já até... Bom, vocês se entendem, né? O Raul... É Coriga ou é Minuano? O Raul... Coriga. Só uma coisa. O Raul morou... Ele é o David Coriga. O Raul morou... Vamos de novo. O Raul morou no IAPI e ele era vizinho. Ele era vizinho de Elis Regina e do Otto Pedro Bumbel. Otto Pedro Bumbel que morava também na foi meu colega. Vê como eu sou velho. Eu fui colega do Manuel Braga Gastal e do Otto Pedro Bumbel. Não, mas tu era pequenininho. 86. Viu, mas deixa eu já era o Luiz Carlos Beck. Já era. O velho? Mas o filho... Não é o Dom Luiz? Não. Deixa o Dom Luiz não era o Otto, era o Adil. Não, mas... O Dom Luiz era Adil. Tá, mas o Dom Luiz também escrevia lá no Correio. Sim, tá, mas o Otto Pedro Bumbel, ele voltou depois do exterior e tal, e trabalhou como jornalista, ele era jornalista. Sim, mas o filho, só para explicar... Claro que eu tinha importante. 20 e poucos anos. Só para te explicar 18, isso. 17, 18. O filho dele, que era o Bumbel filho, que eles moravam ali perto até da minha esposa, ali, era o velho, na Pistoia, era o nosso treinador do futebol universitário. O filho do Bumbel, colega do Pujol no direito. O Bumbel, filho do Otto Pedro Bumbel, era o treinador e nos levava para treinar Gessi, Talhari, Larry, que nós treinamos na seleção universitária, no estádio Olimpedro do IAPI. Deixa eu só... Lá no IAPI. Só para não ficar o assunto para trás do que eu estava falando do Morô. Eu estava entrando no mercado e ele estava num mau momento lá, tinha uma série de pessoas profissionais criticando ele. Eu achei um pretexto lá e fiz um anúncio aí viramos amigos, que era exatamente em cima dessa brincadeira que eu disse. Eu peguei o nome de várias agências, Símbolo, Mercury, eu não me lembro como é que era o anúncio, mas eu fiz uma construção que terminava com... Trocadilho. Tudo era trocadilho e o último era Morô, eu defendendo ele, do que estava você dando pau. Boa. E aí dizia isso, Morô, o cara se desmanchou, né?
Aí viramos amigos. Morou, para quem está nos assistindo e não sabe. Ele foi o primeiro cara do... Morou, sacou. E o Morou foi o primeiro plantão não tem mais. De rádio, não foi? Não foi com essa... Não, é o primeiro. O primeiro foi o Antônio Augusto. Mas posso fazer? Mas ele foi dos primeiros. Primeiro plantão Hélio mesmo. Fagundes. Francisco Aito Vitorino, que não chegou a ficar um tempo muito grande. Aí Antônio Augusto vem e populariza, isso. Mas é Francisco Aito Vitorino, na Guaíba, o primeiro plantonista que inventou o plantão. Antônio Augusto, sim, ele ampliou e criou uma marca que era só dele, aquele negócio de buscar resultados, que ninguém tinha. Mas o Morou é mais ou menos dessa época aí. E trabalharam juntos, o Vitorino e o... O Raul Morou foi plantão da Gaúcha e o Antônio Augusto era plantão da Guaíba. E num gol da Itália, saiu um gol na Copa do Mundo, gol do Kolovati. Aí a Gaúcha recém tinha inaugurado 100 kW, era uma briga, Gaúcha e Guaíba. E aí o Raul Morou disse assim, a Itália com 1 Kolovati já está fazendo a diferença, imagina a Gaúcha com 100 kW. O Raul Morou era dono, ele adorava fazer esses trocadilhos. Por isso que quando eu brinquei com ele, que ele morou, era muito amigo dele, porque sempre nessa área pública aí os publicitários são muito próximos, né? Então, quem começa tudo, na verdade, é a MPM, né? Que fechou o Renner em função da publicidade, né? Foi ela que fechou o Renner, né? A MPM? Sim, senhor. Não, senhor. Essa eu te ganho. O Renner fechou em que ano? O Renner fechou em 10 de março de 59, quando a MPM convenceu o Egon Renner dizendo o seguinte, é muito mais barato tu contratar uma agência do que tu manter um time de futebol como esse aí. Bom. Já que tinha... Não, para um pouquinho, Não, então... Eu tava lá... Então tu estava lá. Então aí tem um pouco de folclore, porque tem 3, 4 histórias diferentes. Não, eu já ouvi 3, 4 histórias diferentes. Aí o que acontece? Foi pro conselho e deu 4-3. 4-3 a favor da MPM. Aí fechou o Renner 10 de março, depois, numa segunda-feira, depois no dia 9 o Renner ganhou do Guarani. Como é o nome da pessoa que tu citaste aí, que convenceu? Não, que aconselhou. Como é o nome da pessoa? Não, o Egon Renner era o presidente do grupo. E aí chegaram... Egon? Egon Renner era eu quero filho da J. Renner. Eu sei, deixa a minha atenção, deixa eu te passar a minha atenção. Como eu já ouvi 3, 4 histórias diferentes e é da minha área, eu vou pegar a tua como oficial. Vou te dar Egon a Renner. Verdadeira. É Egon? Não, era o filho do velho, a J. Renner. O que aconteceu? O Renner, quando foi campeão de 54, aí os caras se avivaram. Ele Andrade, Paulistino, os caras queriam ganhar dinheiro. E o Renner, como é que mantinha aquele time espetacular? Dando um emprego na Lojas Renner. Então não era caro. Tu contratava lá o Rec, o Pintaúde e o Maurício, tu dava emprego, aí chegaram o Breno Melo na hora do treino, liberava os caras. Aquilo era hoje é o que tem de mais moderno, tu sabe? Perfeito. No branding, é a isso marca. Que eu tô dizendo. Perfeito. Aí o que acontece? Aí começou a ficar muito caro. Aí tu vai pro Pan-Americano e é campeão. Aí, meu amigo, o Palmeiras veio e leva Ene Andrade e leva Valdir Moraes. Aí o Inter vai lá, pega a Paulistinha. Aí o Grêmio vai lá e pega Orlando Romanha. Aí tu começa a desfacelar o time. Desfacelar. Aí tu começa a surgir. Então, começa a tu ficar de uma certa maneira para manter jogadores caro. Aí os caras vieram, Petrônio, Macedo e Mafuz, MPM. Chegaram, conversaram com aquele jeito que todo publicitário talentoso como tu, não tanto quanto tu, mas o seu Mafuz era muito habilidoso. Isso. Aí chegaram e convenceram o seguinte, por quê? Porque o Renner com o time de futebol, as pessoas não sabem que em 53 compraram, o Renner fez uma plantação de linho, o Renner comprou uma barbaridade de linho e o Renner faz a excursão para o Norte e Nordeste com o doutor Arnaldo da Costa Filho junto, aproveitou, casou, em vez de pagar, a lua de mel foi junto com o Renner, doutor Arnaldo da Costa Filho, ficaram 2 meses veraneando no Norte e no Nordeste, o Renner. Todos os jogadores absolutamente com os ternos da linha Renner, chapéu de coco, Ene Andrade, Valdir, aquela turma toda. O que aconteceu? 2 meses no Nordeste, venderam todo o estoque de linho que a Renner tinha. Foi uma loucura, uma fortuna. Muito boas histórias, né? Poderíamos ficar tanto tempo.
A queima-roupa, o Grêmio vai ser campeão da América? 10 segundos. Vai. Itaúde, de 1 a 10 chances do Inter. 8. Bota fé. Tu acha que tu foi meio na carona dessa experiência? Não, já tinha falado. Eu já tinha falado antes. Eu tava meio assim. Não, eu só tenho um pouco de medo do Filipão, eu te disse. Do Filipão. Então só dá 2%, 20% de chance do Filipão? O quê? Não. Tu tem medo dele, tu deu 8 pro Inter. Mas eu acredito no Inter, cara. Até segunda. Eu tô dando muito, eu tô dando 20% pra ele. Até...